Olá, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula, que o tema é 3 níveis de restauração, discipulado, batalha espiritual e cura da memória, né? Você já se perguntou por que algumas pessoas, elas são libertas, mas depois elas voltam a cometer os mesmos pecados, né? A viver as mesmas dores, vencem por um tempo e logo elas desanimam, né? Às vezes somos dessa forma, né? Mas Deus não quer apenas nos tirar do sofrimento por um tempo. Ele quer nos fazer discípulos. Ele quer restaurar completamente a nossa vida, tá? E para isso precisamos seguir alguns requisitos, né, que Ele mesmo coloca na vida da gente, através da palavra dele, né, através da leitura das Escrituras. Então nós vamos falar sobre 3 níveis para começar a nossa restauração, tá? Nós vamos ler 2 versículos, Mateus 17, 14, 21 e 1 João 2, versículo 12 até o 14. Tá bom? Então vamos ler. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo ou cai na água. Apresentei-os aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Exclamou Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não expulsamos? Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossas fé, né? Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se moldará. E nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Certo? Então vamos extrair daqui os 3 níveis, né, desse texto. Olha só, os discípulos tinham autoridade? Tinham, né? Eles andavam com Jesus, foram escolhidos por Jesus, né? Eles tinham autoridade. Mas naquele momento eles não conseguiram, né, expulsar, libertar aquele menino. Por quê? Porque eles não estavam preparados, né? Nós devemos estar preparados, né? Aí no versículo 21 ele diz assim: mas esse tipo de demônios só podem ser expulsos por meio de oração e de jejum, né? Jesus, ele não estava ensinando uma fórmula de como tem que se agir, né? Ele mostra para os discípulos que existe uma vida espiritual, né? Então existe uma vida espiritual entre nós, que precisa ser cultivada todos os dias, né? A gente tem que dar importância a isso, tá? A gente tem que ter uma disciplina em relação às Escrituras do Senhor, em relação ao Senhor, né? Temos que ter uma disciplina. E disciplina é um relacionamento, né? Disciplina é um treinamento. Não tem os atletas, né? Para eles vencerem, eles treinam todo dia, né? Disciplina é um treinamento. A gente não gosta, mas tem que fazer, né? Então, os cristãos, eles têm que buscar fortalecer diariamente da palavra, né? É com ela que nós vamos ter músculos fortes, né?
que é uma cabeça forte, um coração forte para enfrentar a batalha do dia. Todo dia, né, tem batalha. Mas como que a gente pode fazer essa disciplina todo dia? Uma boa leitura com o Senhor, né? Tirar um tempo para falar com Ele, com o Espírito Santo, certo? Oração, jejum, tirar um dia de jejum pela semana, né? Ou algumas horas do seu dia, né? Para fazer um jejum e orar, buscar santidade todos os dias. Perseverar, não desistir fácil, porque as coisas não são fáceis, mas são possíveis, né? Disciplina é fazer mesmo quando não temos vontade, certo? Então, esse é o primeiro nível, né? Buscar disciplina, né? Ter um discipulado. Discipulado é um relacionamento, tá? É um relacionamento de estudo, né? Que a gente busca todos os dias. Então, nós temos primeiro que ter disciplina. O segundo nível, né, da batalha, vai ser batalha espiritual. Toda restauração enfrenta uma batalha espiritual, quer queira, quer não, tá? Para você se restaurar, para você viver novamente uma vida digna diante do Senhor, né, a gente enfrenta batalhas espirituais. O problema do menino era espiritual, né? Adiantava ele ir no psicólogo, adiantava ele ir no médico, ia salvar ele, ia libertar ele, não ia, né? Então, tem coisas que são espirituais, né? Nem toda luta é emocional, é psicológica ou de escolhas erradas. A Bíblia mesmo, ela nos ensina, né? Que a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra outra pessoa que nos fez mal, né? Não é contra nosso marido, nossos filhos, né? Que às vezes briga dentro de casa, faz aquela guerra, não é, né? A nossa vida, ela é espiritual. E o inimigo tenta nos prender através do medo, do desânimo, da culpa, da mentira. Ele coloca tudo isso na nossa mente, né? Então, nossa mente é um campo de batalha, certo? Jesus enfrentou o inimigo com muita autoridade, né? Mas antes, o que ele fazia? Né? Jesus, além de ser filho de Deus, ele também fazia ele tinha sua disciplina com o Senhor todos os dias, né? Ele ia para o monte de madrugada, ele orava ao Senhor, ele falava com Deus, né? Ele vivia de jejum, ele fazia jejum, né? Então ele tinha a sua santidade com o Pai, certo? Então é a mesma coisa, a gente tem que buscar isso, né? Então vamos para o terceiro nível nesse texto. A cura das memórias. Deus quer curar nossas memórias, né? Muitas pessoas já foram perdoadas por Deus, né? Mas ainda vivem presas ao seu passado, tá? As memórias de rejeição, de abandono, traição, palavras que foram lançadas sobre a sua vida, né? Fracassos que você passou, né? Desânimo que você teve, frustrações, né? Tudo isso, Deus, ele tira de nós, tá? Mas é nós mesmos que vamos buscar isso de novo, né? A gente volta lá atrás, se alguém falou de novo meio torto, olhou meio torto, a gente já volta lá pro cativeiro, lá para trás, onde a gente saiu, né? E Jesus, ele não vai apagar a sua história, não adianta. Entrega ao Senhor, né? Que ele joga no mar do esquecimento. Mas ele não vai apagar a sua memória, ele não vai apagar a sua história, né? Todo mundo tem uma história. Então ele transforma a sua dor, ele vai transformar a sua dor, né? Em um bom testemunho, certo? Quando a gente passa por algum deserto, né? Por algum problema muito forte que nos abala e que nós vamos recorrer ao Senhor, né? Isso é transformado em testemunho de vida, né? É você passando de nível, né? São níveis que a gente passa durante a vida, né? Principalmente quando a gente está caminhando com o Senhor.
Ele nos prova, né? Ele nos prova, traz prova, mas nós temos que passar pela prova, né? Não viver naquela prova. Só seremos saradas quando entregamos ao Senhor todas as nossas dores, tá? Eu tenho um vídeo sobre dores, né? Que me mudou, que me transformou. Se puder olhar depois, tá aí no Instagram mesmo, tá? Aí pode estar olhando. Só seremos saradas quando entregamos tudo ao Senhor, nas mãos dele, totalmente, tá? E permitimos que ele renove a nossa mente. Lá em Romanos 12:2 diz, né, que devemos mudar a nossa mente. Só através disso nós reconhecemos nossos erros, nossas dores, e nós saímos daquela prisão que às vezes nós mesmos nos colocamos ou outras pessoas nos colocam, né? Agora, em 1 João 2, do versículo 12 até o 14, diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já receberam o maligno, né? Então, aqui também mostra 3 níveis que a gente passa, né, na restauração. Quando ele fala filhinhos, né, nós ainda somos alimentados com papinha, né, através da palavra, né, conhecer o amor e o perdão do Pai, né, que Jesus é amor, Jesus é perdão. A gente tá lá no início, aí depois a gente sobe de nível, vai para jovem, né? Somos fortes porque a palavra permanece em nós, né? Vencemos o maligno. Então, nós saímos de filhinhos, vamos para jovem, e de jovem passamos para pais. Em que nível que você tá? Eu já estou no nível de pais, né? Que diz assim, que conhecem profundamente a Deus, ajudam outras pessoas a crescer, né? Então, quando a gente vai passando por esses níveis, a gente vai crescendo. E essa é a função, né, do ser humano quando ele busca o Senhor, é crescer. Então a gente sai de filhinho, que é a papinha, que é quando a gente vai pro encontro com Deus, a gente volta, a gente vai recebendo aquele alimento, né, que fala do amor de Deus, do perdão. Aí depois a gente vai passando para jovens, que é fazendo os discipulados, fazendo os estudos, lendo a palavra todos os dias, fazendo a oração, né, andando com os irmãos na igreja, tendo comunhão, buscando a célula, e aí vai indo, né? Aí a gente vai vencendo o maligno. Aí depois vem a parte de paz, né? A gente já tá pronto, maduro, né? Porque a gente já passou por todas essas fases, né? Por esses níveis. E aí a gente vai buscando o Senhor com mais profundidade, com mais vontade, com mais alegria, né? E aí a gente vai se alimentando para poder alimentar outros, né? A gente vai querendo ensinar outros. Por isso eu tô aqui, né? Buscando e passando para vocês. Então, é dessa forma, né? A restauração é um crescimento, né? Um crescimento espiritual, um crescimento que Deus nos traz, né? Dentro da gente. E não importa em que nível que você está, apenas persevere, tá? Não desista, porque Jesus é a luz que muda todas as coisas, né? Então, vá em frente, siga o seu caminho, tá? Então, esses são os 3 níveis que a gente passa. Tenha disciplina, tá? Em oração, jejum, se deixa um pouquinho as coisas de lado, tá? Busque o Senhor de todo o coração, de toda a força. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida,
porque ele é o fundamento. Se a gente não tiver um alicerce nele, nada subsiste, tá? É como construir uma casa na areia, né? Como dizem Provérbios. Então não construa sua casa na areia, construa ela no alicerce certo, que é Jesus, tá? Ele não vai mudar a sua história, ele vai apagar a sua dor do seu coração. Aí quando você for falar, quando você for curada e for falar dessas coisas que você passou, você não vai chorar mais, você não vai sentir aquela dor, né? Que vai ser um aprendizado que você vai passar para outro, né? E ajudar o outro a passar de nível também, né? Assim são muitos pastores, né? Que nos ajudam a passar de níveis, né? Mas a gente também tem que se ajudar, tá? Não ficar só o pastor, ele estuda, o pastor ele faz a palavra, né? Ele prega lá para nós, ele ajuda com o coração alegre, feliz, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Buscar o Senhor todas as manhãs, se for possível de madrugada, né? E estudar a palavra, que é maravilhosa, né? E eu tô aqui porque eu amo a palavra, eu gosto de estudar, e então eu vim trazer isso para vocês, né? E não venho falar aqui coisas que eu nunca vivi. Então eu já passei por esses níveis, né? Eu já passei pelo nível da disciplina, né? E já passei pela batalha espiritual, né? E às vezes a gente ainda passa, porque é algo que acontece, né? Não vai parar, porque o inimigo ele não desiste da gente, né? E quanto mais nível a gente vai subindo, mais ele vem incomodar pra gente desistir, trazer o medo, trazer o desânimo, né? Então a gente tem que estar alicerçado nele, né? E buscar querer viver com ele, porque sem isso a gente não vai alcançar o objetivo maior, que é o que? Quando ele voltar nos levar, né? E por isso eu quero que você tenha uma outra mente, né? Abra sua mente, abra seu coração para entender essa palavra, queira passar de nível, tá? Não fique aí no baixinho, no raso, vai se aprofundar nas escrituras, na palavra. Não entendeu, pesquisa, tá? Não entendeu, busca no YouTube, busca outras bíblias, né? E assim a gente vai seguindo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então esse foi mais uma aula, né? E até a próxima, porque são várias. Em nome do Senhor Jesus, vamos crescendo cada dia mais, tá? Fica com Deus. Amém.